Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para a nossa última aula desse nosso primeiro módulo, dessa nossa primeira parte do nosso curso, O Reino de Deus, uma nova vida aliançada. Então, eu encorajo você a pegar sua apostila, a ler, pegar sua Bíblia, para que nós possamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Como nós avisamos na última aula, a partir dessa aula agora, hoje é a primeira aula aos sábados, e a partir de agora, no início da nossa parte sobre o Reino de Deus, nós teremos aulas às terças-feiras, às 19h30, e aos sábados às 19h30 também. Então, se programe aí, comece a se organizar para que você esteja junto conosco a cada aula, e assim possamos aprender juntos, e logo em seguida, como temos feito, as nossas compartilhamentos e perguntas no grupo do WhatsApp. Então vamos orar para entregar esse momento, essa aula diante de Deus, para que Deus venha falar conosco. Feche seus olhos aí, faça sua oração aí também. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos essa aula nas tuas mãos, te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aprendendo a tua palavra, e que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito que é o mestre das nossas vidas. Então que o Senhor nos direcione aqui nessa aula, que o Senhor direcione meu irmão, abra o entendimento dele, para que ele possa compreender e essa aula seja frutífera, não só no seu intelecto, mas na sua vida espiritual, no seu crescimento, no seu amadurecimento, no seu conhecimento de Deus. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos, nós repreendemos todo espírito contrário, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para trabalhar na vida do meu irmão, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Então nós vamos iniciar esse último tópico, que é entrando na aliança. E aqui, algo que tocou tanto no meu coração quanto do Wellington nessa aula, que o Wellington preparou aqui para a gente, é que a base da nova aliança é o todo pelo todo. Tremendo isso, não é? Aleluia, glória a Deus. Quando eu vi essa capacidade do bispo Roberto de determinados momentos ele sintetizar, né, numa única frase, a relação espiritual ou o caminho, né, para o entendimento, para consolidar aquele conhecimento, aí eu fico impactado. Foi a mesma coisa do Santo dos Santos, quando ele colocou o singular no plural, né, lá na época do santuário. Então, quando eu vi assim, o todo pelo todo, eu falei, caramba, duas palavras. Ele é um Deus de justiça, né? O nosso Deus é um Deus de justiça. Ele pede a você o elemento que ele vai te dar. E o todo representa a totalidade. Então, é assim, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Então aqui fala, né, de todo o seu coração, que está falando de nós. Se nós dermos todo o nosso coração, receberemos de Deus também de todo o coração dele para nós. Isso é algo maravilhoso. A Bíblia, nós temos tratado aqui que nós fomos comprados totalmente por Deus. Então somos exclusivos de Deus. Deus não aceita dividir a gente com ninguém. Não é à toa que a Bíblia diz o quê? Que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Deus não quer dividir você com ninguém. E Ele também não quer me dividir com ninguém. E isso é algo maravilhoso para as nossas vidas. E pastor Rafael, se o Pablo permitir, né? Lá como diz o Salmo 138, Davi falava: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Esse entendia de que era entregar um coração a Deus, Davi. E era assim que ele fazia, de todo o coração, porque ele sabia que não tinha que ser metade do coração, parte do coração. Tinha que ser de todo o coração para entrar nessa aliança. E Deus também vem a você de todo o seu coração. Amém. Amém? As duas bases bíblicas, se você tiver com a sua Bíblia aí,
é muito importante até você marcar ou anotar no seu caderno, mas as duas bases bíblicas que fundamentam o todo pelo todo, né? O todo pelo todo. A primeira está em Jeremias 24, versículo 7. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Isso é fundamental. Isso é fundamental para entrar na nova aliança, para você se constituir um crente aliançado. Uma coisa que eu queria destacar para vocês, está até em verde, né? Eu coloquei assim: eles serão meu povo. Tem uma dimensão aqui universal. Deus não estava aqui restringindo a promessa da nova aliança à nação de Israel, ao Estado de Israel, aos judeus. Eles tem uma dimensão universal, a dimensão da promessa que ele fez lá atrás, na queda de Adão. Deus, em Gênesis 3,15, prometeu ali um Salvador, prometeu a restituição da humanidade que pertencia a ele, o que Adão tinha entregue. Então eles ali, mesmo sendo no contexto que Jeremias escreve, no contexto do cativeiro, babilônico, né, para a nação de Judá, que era o reino que estava dividido, mas era a nação de Judá, eles é você, sou eu, é o pastor Rafael, é todo o continente africano, toda a Oceania. Essa promessa de Deus, ele é universal. Então, ele preparou algo, um efeito, uma ação, para que todos nós possamos entrar com todo o nosso coração. E a promessa dele, também em Jeremias 32, 40 e 41, vocês verão: farei com eles uma aliança eterna. Então, em muitos momentos, você vê essa denominação. Nós estamos destacando a aliança eterna, porque ela vai aparecer em várias partes do Antigo Testamento. Deus falando de aliança, mas quando ele se refere à aliança eterna, ele está falando da nova aliança. Está falando da nova aliança. Então farei com eles uma nova aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles. Nós aprendemos isso nas aulas anteriores, como Deus faz isso por meio da circuncisão do nosso coração, como o Espírito Santo de Deus age nessa transformação, para que não se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem. Olha que coisa linda. Terei alegria. Deus tem alegria em fazer o bem. Ele não faz o bem por obrigação, por compromisso com você, porque ele faz o bem com o coração. Então ele se alegra do mesmo jeito. Quando você tem o teu coração circuncidado, você se alegra em servir a Deus, você tem um desejo de servir a Deus, Deus também se alegra de fazer o bem. E os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Ou seja, Deus espera que você se volte para Ele de todo o coração, e Ele se compromete a lhe fazer o bem, a lhe plantar nessa terra, em toda a terra, não só um pedacinho de terra, mas em toda a terra, lhe plantar e fazer isso de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eu não sei nem como é que a gente pode dimensionar, pastor, o tamanho do coração de Deus. Eu não sei, porque acho que não tem como medir, né? João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal, ele teve que usar a palavra tal, de tal maneira. Embora o idioma grego, né, seja um vocabulário tão vasto, João procurou várias palavras para dimensionar o tamanho do amor de Deus, do coração de Deus, e não achou. Então, de tal maneira, não dá para dimensionar. Então, tu imagina você entregando o seu coração para você entrar na nova aliança, você tem que entrar de todo o seu coração. Talvez você consiga até dimensionar todas as coisas que você gosta, tudo aquilo que tu deseja ter, mas dimensionar o coração de Deus, o coração dele, que ele vai dar para você, é coisa muito grande, é coisa maravilhosa. Vale a pena essa aliança. É verdade. Bom, criamos, está aí a condição. A
a condição. Lembra que naquelas aulas iniciais a gente falava das condições? Toda aliança tinha uma condição, Deus dava uma condição para que aquelas promessas se realizassem. E muitas das promessas na antiga aliança não se realizou em virtude deles não conseguirem cumprir com a condição. Exatamente. Entrando na nova aliança, tem a condição. Temos que entrar na nova aliança de todo o nosso coração. Esta é a condição essencial da comunhão com Deus, para obter vida, paz e vida eterna. Ou seja, é uma condição essencial para nós termos relacionamento íntimo com Deus. Ok? Então quer dizer que, como muitas pessoas falam, a última coisa a se converter da pessoa é o bolso. Se o bolso da pessoa não se converter, o coração, ela não está de todo o coração aliançada com Deus. Ah, eu amo a Deus, mas eu guardo mágoa, não perdoo. Ela não está de todo o coração. Então vamos olhar para essa condição sine qua non, como se diz, uma condição indispensável para nós estarmos na nova aliança, estarmos de todo o coração. Deus, Ele quer encher todo o nosso coração com a sua presença. Amém? Então vamos lá. Aqui, às vezes, quando falamos da nova aliança, da graça, da misericórdia, às vezes alguns irmãos, diria assim, olhando todo o conjunto de promessas bíblicas, eles dizem assim, são boas demais para ser verdade. Quando olhando para todas as promessas bíblicas, eu me lembro da minha época, na sua, mas tinha aquela caixinha de promessa. Sim. Não pegou isso não? Peguei. Pegou? Caixinha de promessa? Então, já tinham contabilizado, cada dia abria a caixinha de promessa e tinha uma daquelas promessas, E a gente poderia imaginar assim, mas são muitas promessas, será que são todas essas promessas são para mim? É muito boas, são muito boas para ser verdade, E aí tem uma evidência, isso é uma evidência de que as coisas do Espírito são aprendidas de modo espiritual. E somente quem abre o seu coração em amor a Deus entende a grandeza do seu oferecimento e da sua revelação. Exatamente. Então vamos ler essa evidência que nós colocamos aqui, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 9 e 10. Isso. Preste bem atenção de que, eu diria para você, nós vamos ler aqui, mas assim, não se trata de eu convencer você a ver, não se trata de eu conseguir fazer que todos vejam o que é possível, o que nós temos direito, ok? Tem um detalhe aqui, e nós vamos ler agora bem devagarinho para vocês atentarem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, aqueles que entram na aliança de todo o coração, os humanos, os seres humanos, ou aqueles nossos irmãos que ainda não estão plenamente aliançados, não vão captar. Não vão captar. Porque até todas essas bênçãos, todas as promessas vindo de um coração, de todo o coração de Deus, realmente a mente humana não tem como capturar isso. Continue no versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, assim, para nós entender tudo que Deus tem preparado, nós temos um grande auxílio, que é do Espírito Santo, que nos leva a conhecer o coração de Deus, as profundezas de Deus. Então, assim, essa promessa, eu diria assim,
é o aliançado. Sim. O crente aliançado, ele enxerga, ele tem, pela habilidade do Espírito, possibilidade de ver o que Deus tem preparado. Porque ele é levado até as profundezas do coração de Deus. Agora, não é o caso do coração humano. Entendeu aqui aquele coração de pedra, aquele coração que ainda não se converteu, ou aquele coração que se converteu, mas ainda se mantém numa perspectiva de agradar a Deus pelo esforço do seu próprio braço. Tentando mesclar duas alianças. Mas aquele mix nós já falamos em aulas passadas. É verdade. Aqui nós temos algumas conclusões dessa aula em relação a entrando na aliança, né? Mediante ao conteúdo que vocês assistiram lá e leram também. Bom, vamos comentar. São quatro conclusões. Se o crente não abrir o seu coração para Deus, não pode receber as suas bênçãos. Basicamente, é uma condição ali que já está dada. Exatamente. E aqui nós vemos uma coisa importantíssima que o bispo ressalta na sua apostila, é que não adianta eu simplesmente ter um intelecto da palavra de Deus, eu entender intelectualmente a Bíblia. Não adianta eu concordar com aquilo que a Bíblia diz, ou que o Senhor Jesus disse. Nós vemos isso muito hoje em dia, as pessoas dizendo, Jesus foi um grande mestre, ele ensinou coisas boas. Essas questões não são suficientes para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Eu tenho que entregar a minha vida, como nós estamos falando aqui, de todo o coração. É o todo pelo todo. É o todo pelo todo. Na segunda verdade, diz assim, as bênçãos da nova aliança são contínuas, né? Ele até tem lá uma metáfora que ele fala de um amigo que recebe um presente de um outro amigo e vai embora. No caso da nova aliança, não. Os dons que você recebe, os dons do Espírito Santo, são contínuos, são permanentes. Nós recebemos, a ação de Deus é contínua. Por quê? Nós temos que atuar sobre o reino de Deus, servir e atuar no reino de Deus. Não são coisas temporárias. Então, assim, as bênçãos da nova aliança são permanentes. E o nome da própria aliança, como aliança eterna. Então, tudo que recebemos de Deus, não devemos dar limite temporal a isso, mas saber que aquela aponta para uma eternidade, para uma permanência. E uma das questões daí, está me vindo agora até a memória, é o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Às vezes você tem um relacionamento espaçado aos domingos, eu vou à igreja aos domingos, mas Deus não quer um relacionamento de domingo, como você iria encontrar com a sua namorada no passado, lembra? Antes de você casar, você, ao sábado vou pegar minha namorada para sair. Deus quer um relacionamento contínuo, diário, ao acordar, ao dormir. O crente aliançado, a gente viveu uma vida aliançada com Deus, abrimos os olhos e já agradecemos a Ele pela presença dEle. Ele está ali, Ele está conosco ali. Vamos dormir, Ele está conosco. Vamos trabalhar, Ele está conosco. Vamos sair, vamos passear, se prazer, Deus está com você. Então Deus quer que a nova aliança traz para a gente bênçãos contínuas e também nos impõe, né, no relacionamento permanente. Não apenas um relacionamento religioso, no dia que eu vou à igreja, no dia que eu vou fazer algo na igreja, né? Então essa é uma das verdades, uma das conclusões que nós trazemos também. Temos umas duas, né? As bênçãos da nova aliança têm que integrar a nossa personalidade. Exatamente. Aqui nós queremos ressaltar que se Deus colocou amor no meu coração, domínio próprio, mansidão, essas coisas que Deus, esses dons, esses frutos que Deus colocou nas nossas vidas, tem que estar constantemente presente na nossa vida.
Isso aí não pode estar escondido, isso não pode estar, Deus me deu e eu não vou usar, não, eu tenho que colocar essas coisas em prática. E aí existe um certo conflito com o nosso eu. Porque se Deus me deu domínio próprio, eu não posso mais dizer, como a gente dizia antes, pisou no meu carro, eu rodo a baiana. Ou você roda a baiana, ou você segue o domínio próprio que o Espírito Santo te deu. Então existe aqui nesse contexto de nós abrirmos mão do nosso eu. E existe também um contexto aqui, que o Bispo Roberto ensinava, eu acho muito interessante, que você negar dons e talentos que Deus te deu na sua vida, isso não é humildade. Isso não é modéstia, não. Eu sou humilde, então eu vou negar os dons e talentos que Deus me deu, não. Isso a Bíblia diz até que é mentira. Se Deus te deu uma capacidade de ensinar e você diz que não tem, você está mentindo. Agora, o que Deus pede de nós é que nós submetamos esses dons e talentos para a glória do nome dele. Nós submetamos esses dons e talentos para o serviço da sua obra. Aí sim. Então, nessa hora, nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Deus te deu amor, Deus te deu compaixão. Use isso, manifeste isso. E isso é uma coisa que também a gente aprende. Quanto mais eu dou amor, mais eu tenho amor. Diferente da cultura do mundo, que se você der, você vai ficar sem, a cultura do reino de Deus é: quanto mais você se coloca à disposição para colocar em prática as virtudes e os dons que Deus te deu, mais Deus vai te dar, mais Deus vai te capacitar e mais Deus vai te usar naquilo que você está sendo um instrumento de bênção nas mãos dele. E aqui nós falamos uma coisa? Não, tá correto. E assim, passando para o quarto ponto, eu vou associar esse quarto ponto, né? Identificar todas essas questões que Deus lhe deu, você não pode também chamar para si, para o seu eu, e inverter a posição com você e o Espírito. Porque às vezes a gente passa a nos ver com um grau de santidade suficiente para olhar o outro diferente. E é o que ele chama a atenção na quarta conclusão. Não podemos nos comparar com os demais crentes para determinar nível de espiritualidade aceitável. Ou seja, eu consigo viver de forma tão abençoada, né, ricamente abençoada, e eu olho para o meu irmão e eu digo: olha, deve ter algum problema na santidade dele. Verdade. A santidade dele não deve estar muito afiada. Esse irmão não deve estar muito, alguma coisa não está alinhado, ou aquela igreja, né? Ou aquele pastor, né? Então eu começo a fazer comparações, né? E normalmente nos colocando acima dos outros. Eu sou melhor. E isso é um conceito que não vale, porque nas aulas anteriores, você estudou aqui com a gente, nós falamos que tudo é pela graça. Então todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Ninguém merece nada. Então se você está tendo esse entendimento hoje, é a graça de Deus para nós. Nós não somos melhores do que os outros. Paulo dizia, né? Eu sou o que sou pela graça. Pela graça de Deus. Dentre os apóstolos, eu sou o menor. Paulo dizia, mas trabalhei pra caramba, hein? Porém, o mérito não era dele. O mérito era do Espírito Santo, né? Que Paulo tinha trabalhado bem no ministério dele, mas o mérito não era dele. Então, pela graça, eu sou o que sou. Então, assim, não vamos trazer para a nossa personalidade, para o nosso eu, aspectos que nós não somos a autoria, que não vem da nossa capacidade, mas da capacidade de Deus, da capacitação que Deus fez nas nossas vidas. Tá? É só para a gente lembrar, o nosso padrão, quem é? É o outro? É a outra igreja? É o outro irmão? É o outro pastor? É a outra denominação? O nosso padrão é sempre Cristo. Então, eu não posso olhar para o outro e dizer, só porque eu estou talvez mais avançado
vamos dizer assim, no conhecimento de Deus, só porque eu estou mais avançado na graça de Deus, naquilo que Deus tem se revelado a mim, eu não posso olhar para outra pessoa como ela sendo um padrão. Eu estou melhor do que ela. Eu estou mais à frente do que ela, tá bom. Não. O nosso padrão, ele é sempre Cristo. Então, quando eu olhar para o outro irmão, eu tenho que olhar buscando ajudá-lo. Se eu estou à frente, eu não vou olhar pensando que eu sou melhor. Mas eu vou, já que eu estou à frente, eu vou ajudá-lo a chegar até onde eu já cheguei. Na graça de Deus, que era o que Paulo e os demais apóstolos fizeram. Eles estavam à frente da sua geração e, através das cartas e dos ensinos, estavam ajudando aquelas pessoas a chegarem aonde eles já haviam chegado espiritualmente, se é que nós podemos dizer assim. Que era o eu morto, né? Isso. E já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Glória a Deus. O projeto de Deus de recriar o homem à sua imagem e semelhança. Coisa que só o poder do Evangelho é possível fazer, no que é que eles faziam. Paulo falou isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então ele estava querendo que a igreja fosse semelhante a ele naquilo que ele já estava fazendo, que era buscar ser semelhante a Cristo, que é o padrão de todos nós. Amém, Jesus. E olha só, hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui, que eu estou imaginando ao chegar ao final do bloco, nós sempre remetemos você lá para o grupo do WhatsApp, porque a gente vai tirar as dúvidas, não é? Mas pode ter pessoas que não têm acesso ao WhatsApp. Então nós nos imaginamos assim, que tipo de dúvidas e que tipo de perguntas vocês poderiam ter ao final desse bloco sobre as alianças, né? Então a gente elencou aqui, consultando os nossos telespectadores, então assim, recebendo algumas perguntas. Então, pastor Rafael, uma pergunta aqui dos nossos hipotéticos telespectadores, né? Eu diria assim, o irmão encaminhou: sou evangélico há mais de 20 anos, como saber se eu sou um crente aliançado? Poxa, essa é uma boa pergunta. Será que eu estou na nova aliança? A primeira coisa que nós temos que falar é aquilo que nós falamos aqui nessa última aula: o todo pelo todo. Você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você já se batizou, você já entregou sua vida a Deus, mas será que você está de todo o coração? Aquilo que nós tratamos em aulas anteriores, será que você não está tentando fazer um mix, tentar juntar a antiga aliança com a velha, com a nova aliança? Se nós estamos fazendo isso, nós não estamos sendo completamente aliançados. Se nós não estamos de todo o nosso coração, nós não estamos sendo completamente aliançados. E uma coisa que o Elton falou aqui nas aulas passadas, que também me marcou muito, porque eu não fico aqui só participando, eu ouço a aula, eu aprendo com a aula também junto com vocês, e isso é muito bom, a gente estar aqui junto. Será que existe uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas? Que foi uma coisa que o Elton tratou muito bem aqui, aquela questão de andar de glória em glória, de fé em fé. Se eu, então, primeiro, meu coração está todo na mão de Deus. Segundo, eu estou de fé em fé, de glória em glória, sendo transformado à imagem de Deus. Aquilo que nós falamos aqui, até se numa determinada etapa que você, nesses seus 20 anos, né, de evangelho, você vinha se desenvolvendo, numa determinada etapa você estagnou, ou você parou, ou você está assim, puxa, caramba, né? O que aconteceu? Que pode ter, naquele momento, começado a dar ouvidos a outras vozes, né? E em substituição à voz do Espírito Santo, pode levar você também à dúvida. Porque naquele processo, o teu eu crente, o teu eu gospel, ele começa a sobressair. Por mais que ele possa sobressair de forma humana, mas ele fica estagnado. Em termos espirituais, ele fica estagnado. Aí deixa de desfrutar todas as bênçãos da aliança. Deixa de desfrutar todas as bênçãos, porque esse eu, ele ocupa um lugar no seu coração. É essa questão do todo o coração, Isso.
essa questão do todo coração, o eu fica meio assim, não tem como você agradar a dois senhores. Um mesmo coração não tem como agradar a dois senhores. Então, às vezes, a gente, mesmo com muitos anos de evangelho, muito conhecimento da palavra, muita leitura da palavra, às vezes a gente acaba caminhando por eu conheço, eu sou evangélico, eu sou crente, eu vou à igreja, com alguns assim, testemunhos de que Deus fez na sua vida, né? Significativo. Mas, como nós vimos aqui, numa das nossas conclusões, a relação é contínua. Sim, sim. Ela não pode parar. A comunhão com Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida é de forma contínua, né? Exatamente. Então, resumindo, é isso. Você, de todo o coração, deixar que o Espírito Santo continue a obra que ele iniciou, como a Bíblia diz que aquele que iniciou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então, essa obra, ela é contínua, ela começa quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e ela vai até o dia em que o Senhor vier nos buscar. Se você está nessa condição, você está debaixo da aliança, desfrutando plenamente da aliança que Deus fez com você através do Senhor Jesus. Agora, vamos considerar também que você tem acompanhado o nosso curso, você de repente fez uma busca lá no Google sobre o Reino de Deus, ou por algum motivo alguém caminhou para você um vídeo dessas nossas aulas, mas que você é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda não veio a uma igreja e acompanhou essa temática das alianças, né? E aí você talvez tenha aquela pergunta assim: como posso fazer para viver uma vida aliançada a partir de hoje? Como é que eu posso fazer para viver uma vida aliançada a partir de hoje? Bom, aí o primeiro passo para nós iniciarmos na nova aliança é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor Jesus, a primeira mensagem acerca do reino de Deus foi quando João Batista começou nos desertos ali de Jerusalém, da Judéia, começou a clamar: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então era o início da mensagem do arrependimento. Quando o Senhor Jesus veio iniciando a mensagem do reino de Deus, o reino de Deus havia chegado através da vida dele, ele disse: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Então o início da nossa vida aliançada é o arrependimento. O segundo passo é você entregar a sua vida a Cristo de todo o coração. Como a Bíblia diz, com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos a Jesus Cristo. Então, se eu fizer isso, esse é o início de nós começarmos a nossa nova vida aliançada com Deus debaixo dos termos da nova aliança. E aí tem um terceiro passo, que é o que eu quero fazer agora com você, que é convidar você a fazer parte da nossa igreja. Esse é o terceiro passo, porque na igreja é que você vai continuar aprendendo acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, é que você vai ter comunhão com Deus e com os seus irmãos, porque eu quero frisar isso, porque hoje em dia tem um movimento que diz que você não precisa mais de igreja, você não precisa mais estar em comunhão com as pessoas, você pode viver na sua casa, e esse é um entendimento completamente errado. Fazer parte da nova vida, fazer parte da nova aliança, é você fazer parte também da igreja, você fazer parte da comunhão com o povo de Deus, é você estar junto do povo de Deus, que é pessoas que têm a mesma fé que você. Amém? Amém? Bom, temos mais uma? Vamos rápido, né? Vamos rápido dessa. Depois a gente, qualquer coisa, vamos deixar essa. Essa pode se desdobrar até para o nosso grupo do WhatsApp. Isso, né? Vamos lá. Então vamos lá. O que significa de todo o coração? Tanto na dimensão profissional da sua vida,
como na dimensão familiar e como na dimensão ministerial. Essa vamos deixar para o grupo. Tá? Deixa para o grupo, Deixa. por causa do nosso tempo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não venha voltar aqui em outro momento e trazer isso. Vamos? Vamos para o grupo? Então, olha só, no grupo nós vamos conversar sobre a última questão, o que significa de todo o coração na vida profissional, na vida familiar e na vida ministerial, tá bom? Vamos pensar porque nós sabemos que por trás dessa questão tem aquele jovem, aquela pessoa que se converteu recentemente, está fazendo parte da igreja, mas ela tem aquela dúvida, será que eu tenho um sonho, quero fazer um curso, cursar uma faculdade, quero fazer engenharia, será que se eu me entregar ao Senhor de todo o meu coração, eu tenho que abrir mão da minha formação profissional? Meu desejo de formação. Ou meu desejo de formação? Como é isso de todo o coração? Então, sobre essas três dimensões que nós vamos conversar no grupo, tá? E se você está acompanhando o nosso curso e tem aquele interesse de discutir isso, não está fazendo parte do WhatsApp, está passando o nosso e-mail aí, você pode também enviar um e-mail para a gente e falar, olha, eu gostaria de saber mais sobre aquele aspecto que vocês comentaram, sobre aquela pergunta, e aí a gente vamos responder você por e-mail, com certeza, tá? Então hoje nós encerramos o nosso bloco Entrando na Aliança e a próxima aula nós estaremos já começando sobre o reino de Deus, que também é um tema apaixonante e necessário para a nossa edificação. Exatamente. Então, olha só, que Deus abençoe a sua noite, a sua casa, a sua família, nesse tempo, os que estão à sua volta, os seus amigos, no seu trabalho, se você tem uma atividade de risco também, que Deus te guarde e proteja, né? E nós vamos fazer assim, que Deus lhe abençoe rico e abundantemente. Amém.